Teshuvá e Kavaná são conceitos profundos sobre o retorno espiritual e intenção sincera. Ambos se conectam à transformação interior e à verdadeira conexão com o Pai, superando a mera observância de rituais. Então você precisa entender como que esses dois pilares se entrelaçam. E para isso, nós vamos meditar nas parábolas dos textos bíblicos que vão nos ajudar a entender melhor essa questão. Vamos meditar em 3 parábolas, que é do filho pródigo, que é a parábola dos 2 homens que sobem um monte para orar, e a do bom samaritano. Aí diz assim, olha só, a Teshuvá representa retornar ao estado espiritual elevado que já existia antes. Isso é o que corresponde retornar a uma moradia celeste, retornar a uma pátria celestial, tá? É claro que para isso é preciso antes retornar a um estado interior, ou seja, espiritual elevado. Aí diz assim, olha só, a Teshuvá representa retornar ao estado espiritual elevado que já existia antes, corrigindo desvios e se reconciliando com a fonte suprema. E a Kavaná, por sua vez, é a intenção profunda que transforma ações em experiências espirituais genuínas, e ambas são essenciais para que qualquer prática ou mudança seja verdadeira, autêntica e significativa. Sem que exista essa Kavaná, que é a intenção primeiro, a própria Teshuvá não existe. Porque você não vai poder retornar sem essa intenção antes. Para que esse retorno seja verdadeiro, a intenção tem que ser a genuína e não a intenção secundária ou alguma intenção egoísta, por exemplo. Aí continua dizendo, olha só. Na busca pelo retorno verdadeiro, não basta apenas cumprir rituais externos. A intenção sincera é o que torna a transformação real. Esse princípio aparece de maneira clara nas parábolas do filho pródigo, dos 2 homens num monte e do bom samaritano. Aí eu separei para a gente aqui Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 32, na verdade, né? Que é a história do filho pródigo, que é nessa história que a gente vai ver essa jornada espiritual desse filho que saiu da casa do pai, e nós vamos ter todo um simbolismo muito profundo. A parábola do filho pródigo é a parábola super completa para a gente estar analisando várias questões. Então aí diz assim, olha só, a história do filho pródigo mostra a jornada espiritual do indivíduo que se afasta, se perde e decide retornar com o coração arrependido. Esse retorno não acontece apenas fisicamente, mas interiormente. Ou seja, esse retorno ao estado celestial, antes de você pensar em retornar para a casa celestial, retornar para a pátria celestial, você precisa fazer esse retorno interiormente, entende? O reino tem que manifestar-se em você primeiro. Aí continua dizendo, Lucas 15, 18 diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Nessa oração você percebe a Kavaná, a intenção. Ele reconhece que ele pecou contra a pessoa do pai, mas antes disso ele teve algo espiritual, algo dentro, algo interior. Pequei contra o céu, entende? Olha, ele faz uma distinção, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Então houve algo interior antes dele manifestar o pequei contra ti, ou contra o pai, ou contra a ação ser realizada. Então ele buscou lá no mais íntimo. Então isso é a Kavaná, esse reconhecimento. Aí então ele faz o que? Uma Teshuvá. Ele
se levanta e vai ter com o Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Entende? Então ele faz esse reconhecimento dentro dele. E ele projeta na mente o que ele vai falar com o Pai. Pai, ele vai se mostrar realmente arrependido. Então isso é a Kavaná. E a Techuvá é esse retorno para um lugar onde você já esteve antes. Você não pode retornar para um lugar que você nunca esteve. Então essa é a Techuvá. Você retornar para um lugar de onde você saiu, um lugar onde você já esteve, mas você tem que retornar com Kavaná. Aí continua dizendo, olha só, aqui vemos que o simples retorno não bastaria se não houvesse uma intenção sincera. O filho não volta apenas por necessidade, mas por arrependimento genuíno. O pai, em sua compaixão, reconhece essa Kavaná, demonstrando que a essência do retorno é mais importante do que a transgressão passada. Muito interessante. Aí diz assim, esse trecho ilustra a diferença entre ritos mecânicos e intenção verdadeira. Aí peguei aqui Isaías 58, versículo 6, versículo 5 em diante, diz assim: seria esse o jejum que escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e deite-se em pano de saco e cinza? Chamarias isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui você percebe, ele está colocando um rito. Um rito de quê? Separar um dia. Um rito de cobrir a cabeça com pano de saco, deitar em cinzas. Ele está te mostrando uma ritualística. Mas ele faz a pergunta: o jejum que o Senhor aceita é essa ritualística? E no verso 6 continua dizendo: por acaso não é este o jejum que escolhi? É a resposta: que soltes as ataduras da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo jugo? Não é também que repartas o pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que vistas o nu e cubras e não deixes de socorrer o próximo? Então veja, ele colocou aqui um rito e colocou uma prática muito mais profunda que um simples rito, que demonstra a intenção. E ele faz uma diferença. Ele diz que o jejum que realmente ele aceita, o rito que ele realmente aceita, é aquele que vem acompanhado do quê? De intenções como cuidar dos pobres, vestir o nu. E isso tudo, ele continua dizendo, olha só, verso 8: então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. De novo, então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti. Isso tudo aqui está falando no âmbito espiritual. A tua justiça vai para onde? Na sua frente. A tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. Que cura é essa que logo chegará? E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então você percebe aqui que existe uma diferença entre apenas o rito e a verdadeira intenção. Na sequência aqui você vai ter a parábola dos dois homens no monte, os dois homens que subiram no monte para orar, está em Lucas 18, do verso 9 ao verso 14. Aí diz assim, ó: essa parábola apresenta dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. O fariseu se orgulhava de sua religiosidade, exaltando suas práticas. Já o cobrador de impostos se humilhava, pedindo misericórdia. Texto-chave é Lucas 18:13. O publicano, porém, ficou à distância e nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Aí na sequência
você vai ter a parábola do bom samaritano. Aí, como esse material ele já está compartilhado lá no grupo, né? É bom você ler ele com bastante cuidado, tá bom? Aí você vai ter aqui a jornada pela árvore da vida, tá? Vai falar aqui sobre Malkuth, Esod, a Sefirot, né? E é muito importante que você medite bem nesse material que eu coloquei aí para vocês, né? Porque até mesmo antes de você ver os primeiros vídeos do canal, você tem que ter em mente essa questão de Techuvá e a questão de Kavaná. Vem antes de você assistir os vídeos do canal, para que você tenha uma boa liga de compreensão, porque os vídeos são todos interconectados, uma extensão do outro. Mas para você ter bem essa liga de conexão entre eles, você tem que entender sobre Kavaná. Então, novamente, o rito não é maior do que a intenção que está no coração do praticante do rito, ou daquele que deixou de fazer o rito. A intenção, ela está sempre acima, tá? Ela é tipo uma chave. Separei pra gente aqui Mateus 25, do verso 31 em diante, que diz assim: a vida eterna e o castigo eterno. Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitastes, estavas na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o Senhor lhes responderá: em verdade eu vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro, não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e na prisão não me visitaste. Então eles perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. Então isso aqui é um texto muito chave, muito importante. Ele se conecta com várias questões espirituais e físicas, várias questões, tá? Então o que é importante ressaltar aqui? É importante ressaltar que tem um outro texto que vai dizer assim que Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, né? Em teu nome nós expulsamos demônios, curamos. Mas por que eles não foram aceitos? Intenção do coração, Kavaná. Então percebe que você entender sobre a Kavaná é algo primeiro. Você tem que colocar isso como um ponto primeiro, porque não basta você dizer assim: eu creio que o Messias, no sacrifício do Messias como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não basta isso. É necessário uma intenção primeira para que isso realmente seja validado no reino celeste. Se não houver uma intenção primeira genuína, aonde ela vai nascer ali do amor pelo Criador, pelas coisas do Pai, através do arrependimento, ele reconhecendo que você errou e pecou e precisa retornar, né, de uma forma genuína, arrependido, não apenas me livrar, né, do castigo eterno, né, não é isso apenas.
tem que haver uma intenção muito mais pura envolvida, algo muito mais singelo, que é essa kavaná. Vou buscar o conhecimento para saber isso, para saber aquilo, para saber o hebraico, para saber os mistérios, para saber os símbolos, as simbologias, as gemátrias, as cabalas, as teologias Não. Se não houver essa kavaná genuína, também não vai existir techuvá verdadeiro. Tem gente que pensa que está fazendo um techuvá. Tem que analisar primeiro a kavaná. O material. Então, novamente, o material já está compartilhado com os irmãos. Então, eu espero que os irmãos façam bom proveito desse material, estudo bíblico do canal Eternidade Passada, o retorno, do arrependimento ao retorno, tá bom? E aqui ficou as perguntas, né, que estão no próprio material. Você já tem o guia de Cabala Bíblica, que é esse aqui? Você já tem a estrutura geral da Cabala Bíblica, que é esse aqui? E você já tem o Zodíaco Bíblico, 12 Apóstolos, signos e tribos celestiais, no caso que é esse aqui, tá? Todo esse material já foi compartilhado com os irmãos. Então esse novamente é o primeiro de uma série de estudos do canal Eternidade Passada, o Retorno.